Olá, meu nome é Rafael Souza e eu vou falar um pouco sobre a quadratura de Gauss-Legendre. Uma regra de quadratura é uma aproximação da integral de uma função e é geralmente estabelecida como o somatório com pesos dos valores assumidos pela função em pontos específicos dentro do domínio de integração. A regra de quadratura de Gauss é uma regra de quadratura construída para produzir um resultado exato para polinômios de grau 2n-1 ou menor para uma escolha adequada dos pontos e pesos para i igual a 1 até i igual a n. O domínio de integração dessa quadratura é por convenção tomado como -1 em 1, de modo que a regra expressa sendo a integral de -1 até 1 de uma função f de x, que é aproximadamente o somatório com i variando de 1 até n do peso vezes a função f no ponto. Esse problema sempre tem solução, e a solução será única se t1 for menor que t2 e assim por diante menor que tn. Os nós x índice j são dados pelos zeros do polinômio de Legendre, Pn de t, e os pesos são dados pela equação 2 sobre 1 menos tj ao quadrado vezes P'n de t ao quadrado. Essa é a lista de nós e pesos para a quadratura de Gauss-Legendre. Então, para n igual a 1, o número de pontos t é igual a 0 e o peso é igual a 2. Já para n igual a 2, mais ou menos raiz de 3 sobre 3 é o número de pontos, e o peso é igual a -1, e assim por diante. Os coeficientes de Gauss-Legendre foram obtidos no intervalo de -1 a 1. Então, para aproximar a integral de f de x no intervalo AB, deve ser feita uma mudança de variável. Então, xi barra vai ser igual a alfa ti mais beta, sendo alfa igual a b menos a sobre 2 e beta b mais a sobre 2. E a integral de a até b da função f de x vai ser aproximadamente o somatório com i variando de 1 até n do peso, vezes a função f no ponto xi barra vezes b menos a sobre 2. E quando subdividimos o intervalo inicial AB em n intervalos com extremos xi e xi mais 1, a transformação será a seguinte. Xi barra vai ser igual a alfa ti mais beta, sendo alfa igual a xi mais 1 menos xi sobre 2 e beta xi mais 1 mais xi sobre 2. Sendo assim, a integral de xi até xi mais 1 da função f de x é aproximadamente o somatório com i variando de 1 até n do peso vezes a função no ponto xi barra vezes xi mais 1 menos xi divididos por 2. Olá, meu nome é Vitor Samuel e hoje eu vou estar demonstrando a resolução do método da quadratura de Gauss utilizando as bibliotecas SciPy e NumPy. Então aqui nós temos a função em que o nosso método será aplicado e a integral será calculada. Após isso definimos os limites de integração, que vai de -1 até 1, onde esses limites eles poderiam ser outros valores, pois o método diz que uma integral sobre um intervalo AB deve ser transformada em uma integral sobre um intervalo de -1 até 1. Isso antes de aplicar a regra da quadratura de Gauss. Após isso, definir duas variáveis, PTS e casas, onde PTS representa o número de pontos da tabela de pesos da quadratura de Gauss e casas representa o número de casas decimais. Vou definir também uma variável i, que representa a integral do problema, e utilizando a biblioteca SciPy, temos o print da integral resultante abaixo. Aqui eu defini mais algumas variáveis que serão utilizadas para a implementação do código. Então, criei uma lista que recebe a aproximação da integral pela somatória da quadratura de Gauss. Então aqui a gente tem o print dessa lista, dessa equação. E com isso, utilizando a função subs da biblioteca NumPy, foi possível substituir os valores das variáveis em outras variáveis. Então a mesma coisa foi feita abaixo. Então substituiu o valor de PTS por n. E com isso, temos o nosso polinômio resultante para n igual a 2. Que é esse aqui. Então aqui eu utilizei a função Gauss-Legendre com os parâmetros PTS e número de casas decimais, onde esses dois parâmetros serão armazenados nas variáveis xx e ww. Então esse comando ele vai me retornar uma tupla com duas listas, onde esses números retornados são os valores de x1, x2 e w1, w2. Então aqui a gente tem o nosso valor de x1, x2 e w1, w2. Então, utilizando o for, eu consigo substituir esses valores da tupla dentro do polinômio. Então, o resultado da integral será dado pelo cálculo desse polinômio. E para conseguir realizar as multiplicações e somas do polinômio, foi necessário acessar cada valor da equação. Então, uma forma de fazer isso foi utilizando a função args nas determinadas posições. Então, aqui a gente pode ver que
foi possível acessar o valor de x2 do nosso polinômio, né? Utilizando a função arg em cada posição. Então aqui a gente obteve o nosso valor de x2. E com essa ideia eu criei uma variável valor fx, que recebe uma lista com o número de pontos. Então com isso utilizei a ideia da função args e um for para acessar os valores que estão dentro da função. E ao printarmos essa variável val fx, temos uma lista com os valores de x1 e x2. Então aqui a gente tem nossos valores. Então o mesmo foi feito para obter os valores externos do polinômio, ou seja, w1 e w2. Então criando uma variável valor externo, que recebe uma lista com o número de pontos, e também usando um for para acessar os valores e printando esse código, obtemos uma lista com os valores externos do polinômio. Por último, basta realizar o cálculo do polinômio para obtermos o resultado da integral. Então, criando um loop para acessarmos os valores das nossas listas acima, e dessa forma realizar o cálculo entre elas. Então, dentro do nosso loop, a variável result vai receber a função com os valores acessados através do nosso polinômio, e utilizando a função subs, conseguimos substituir esses valores na nossa função. E ao printarmos esse result, obtemos o resultado da nossa integral para n igual a 2. Então a gente tem o nosso resultado aqui igual a 2.3094. Então, o mesmo código ele pode ser aplicado para os demais números de pontos, né? Então aqui a gente tem para n igual a 3, a gente tem o valor de 2.2943. Para n igual a 4, a gente tem o valor de 2.2957. E, por último, para n igual a 5, a gente tem o valor de 2.2956. Então, essa foi a minha demonstração da resolução da integral pelo método da quadratura de Gauss, utilizando as bibliotecas SciPy e NumPy. Obrigado pela atenção. Para exemplificar o método, nós vamos aproximar da integral da função no intervalo de 1 a 2 da função 1 de x. A solução analítica dessa função é igual ao logaritmo natural de 2. Nós vamos fazer uma tabela exemplificando passo a passo o método de Gauss-Legendre. Primeiramente, a gente deve definir uma quantidade de pontos. Quanto maior a quantidade de pontos, menor vai ser o erro resultante dessa aproximação. Aqui nós vamos exemplificar como sendo 3 pontos para ficar mais fácil. Primeiramente, a gente vai escolher as raízes do polinômio de Legendre, que aqui está como T0, T1 e T2. A gente vai passar ela para a tabela. A gente vai transferir os pesos também, que seria a 0, a 1 e a 2, a gente vai transferir aqui para a tabela. Em Python ficaria assim. Nós definimos uma função para calcular o método, onde ela leva como parâmetro a função, que é para ser calculada a integral, o limite inferior, o limite superior e n. Para calcular as raízes dos pesos em Python, nós vamos importar uma função de SciPy, onde ela tem como argumento n e retorna as raízes da função e os pesos. Então aqui teremos o algoritmo e a tabela preenchida com os valores que a gente conhece. Como método de Gauss-Legendre, ele usa uma integral de -1 até 1. Aqui nós vamos mudar os limites de integração para 1 até 2. E para isso a gente vai usar a função x igual a b menos a divididos por 2 vezes t mais b mais a divididos por 2. Para os limites de 1 até 2, nós temos que 2 menos 1 divididos por 2 vezes t, mais 2 mais 1 divididos por 2 é igual a meio t mais 1,5. Nós vamos calcular para cada t o valor de x. Então aqui temos para t1 esse valor de x, para t2 o valor de x e para t3 o valor de x. Em Python ficaria que depois das raízes e pesos calculados, nós teremos a seguinte iteração que retornará os resultados de x para uma lista. Após o cálculo de x,
nós vamos aplicar a função f de x para cada x, onde ficaria x1 aplicado em f de x resultaria em f de x1. x2 aplicado em f de x resultaria f de x2. x3 aplicado em f de x resultaria f de x3. Em Python nós vamos adicionar a seguinte linha de código, onde ela vai calcular para cada x a função de x e vai adicionar o resultado a uma lista. O último passo seria calcular cada peso multiplicado pela função de cada x, onde teria esses resultados aqui, como foi feito anteriormente. E após calcular esses valores, a somatória desses resultados vezes b menos a divididos por 2 é igual ao resultado da integral. Em Python ficaria o seguinte. Aqui temos a somatória daqueles valores tabelados, vezes 2 menos 1 divididos por 2 é igual ao resultado da integral. Em Python a função completa ficaria como somatória da multiplicação de cada a para cada f de x vezes b menos a divididos por 2, que seria o resultado da integral e retornaria o resultado da integral. Aqui nós temos o método implementado em Python e nós vamos usar esse método para calcular a integral da função 1 sobre x no intervalo de 1 até 2, com n igual a 3. Sabemos que o resultado analítico dessa integral é igual ao logaritmo natural de 2. E nós vamos comparar o resultado com o resultado de uma função de uma biblioteca já conhecida, que calcula o mesmo método, com o nosso método que foi implementado. A gente vai calcular o erro aproximado e também o tempo de execução médio de cada chamada de função. Rodando o código, nós vamos ter que o método da biblioteca ele demorou um pouco mais que o método que a gente implementou. Porém, o erro foi muito menor que o erro do nosso método. Se a gente aumentar n para que o valor seja muito parecido de tempo de execução, nós ainda vamos ter que o método da biblioteca ele tem um erro muito baixo, porém o nosso método com o mesmo tempo de execução não consegue atingir o erro aproximado pela biblioteca.